Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 17 de novembro de 2014, uma segunda-feira, 31 graus na cidade de Jaú. São 19 horas e 49 minutos. Estamos transmitindo esse encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo. No nosso último encontro, nós estávamos estudando o capítulo 6, Vida Espírita, no item 4, ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. A Juliana e o Wagner estão presentes, estão desejando boa noite a todos. Estamos no segundo parágrafo da página 132, tradução LAC. O Rafael acaba de conectar-se. Deixa eu dar uma boa noite para o Rafael. Bom, o Rafael está dizendo boa noite para todos também. Então estamos no segundo parágrafo da página 132, tradução LAC, professor José Herculano Pires. E diz o seguinte: a experiência nos ensina que, no momento da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Nos primeiros instantes, o espírito não compreende a sua situação, não acredita que morreu, sente-se vivo, vê o seu corpo de lado, sabe que é o seu e não entende por que está separado. Esse estado dura o tempo em que existir um liame entre o corpo e o perispírito, ou seja, uma ligação, seja ela qual for, mínima que for, perdura este estado de confusão. Consequentemente, isso já não serve para nós, no caso. Como? Isso já não serve para nós, no caso, também. A gente já está casamento, não vai acontecer isso. Não é assim que funciona. Não é assim. Em função da vida mais materialista ou menos materialista que o espírito levou. Tá? É isso que determina a coesão, o poder de coesão entre perispírito e corpo. Quanto menos material for a vida, quanto mais ligado às coisas espirituais, menos intensa é essa ligação. Mas não vem essa realidade para a gente que a gente já sabe disso? Sim, vem, é claro, é evidente. Todo esclarecimento favorece. Mas o fato é que não adianta ter esclarecimento e continuar levando uma vida ligada às coisas materiais. Porque o que determina essa coesão, este poder de atração entre corpo e perispírito, é a materialidade da vida. Então, qual é a função da doutrina espírita? Esclarecer a pessoa para que ela, aos poucos, ao longo da sua vida, ela vá se desprendendo das coisas materiais. Essa é a função. Exatamente para que não aconteça isso. Para que haja o mínimo possível de ligação entre perispírito e corpo. De tal maneira que, ocorrendo a morte do corpo físico, esse desligamento seja praticamente automático ou praticamente já tenha ocorrido antes do último suspiro. Não basta saber. Não basta saber. A nossa vida, ela tem que ser voltada para a espiritualidade, para as coisas espirituais, para os bens espirituais, para adquirir esses bens. O que
o que o Espiritismo facilita é exatamente o fato de você já saber a dinâmica de como a coisa se produz. Isso é um facilitador realmente. Tá? Mas o processo não se dá por conhecimento, porque a pessoa pode não ter o conhecimento espírita e ter sido espiritualizada durante a vida, ter levado uma vida espiritualizada, né? De bons procedimentos, né? Uma pessoa correta, digna, de bons atos, de bons pensamentos, né? Consequentemente, esses laços vão estar bem afrouxados no momento da morte, ou até o desligamento ocorre antes do último suspiro. A pessoa já está bem desligada. Bem desligada, ela já, né, durante a vida dela, o processo foi no sentido, tudo que ela fez foi no sentido de facilitar esse processo. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais sensual for a vida, ou seja, mais voltado ao sensório, né, a percepção dos sentidos, né? Quando eu falo sensual, não estou falando de sexo, não. Eu estou falando tudo aquilo que nos liga, que os sentidos, que os 5 sentidos nos ligam à vida material. Então, quanto mais sensual for a vida, mais ligado ao corpo físico está o espírito. Todas as pessoas viciadas em jogos, viciadas em sexo, viciada em alguma coisa, ela faz com que este laço se estreite cada vez mais. Tanto que muitas vezes a pessoa está agonizando, está no hospital, está na UTI, e sai da UTI, vive mal um pouquinho, volta para a UTI, e sai da UTI, vive mal um pouquinho, volta para a UTI, está preso. Está preso não, ele não quer se desligar. Está preso por ele mesmo. Por ele mesmo determina isso. Vamos lá. Esse estado dura o tempo em que existir um liame, uma ligação entre o corpo e o perispírito. Um suicida nos dizia: não, eu não estou morto. E acrescentava: entretanto, sinto os vermes que me roem. Lembra que nós já lemos isso? Não é? Ora, seguramente, os vermes não roíam o perispírito, e menos ainda o espírito, mas o corpo. Porque o corpo passa por esse processo de putrefação, consequentemente, né, a conversão daquilo que está unido, né, quimicamente, né, a conversão disso é feita realmente por decomposição. E no processo de decomposição existem os vermes mesmo. E ele estava enxergando aquele quadro, né, e sentia os vermes de comerem. Como é que alguém pode sentir os vermes de comer se ele nunca foi, se ele nunca viu, nunca passou por esse processo em vida? Né? Então, é uma sensação. Ele via o quadro e percebia aquele quadro porque ele estava perispírito ligado ao corpo ainda, né? Consequentemente ele se dava conta, né? Havia uma percepção daquilo que estava se passando, mas nem o perispírito nem o espírito estavam sendo ruídos. Consequentemente a ação era moral e não física, não material, porque de material já não restava mais nada. Ora, seguramente, com a separação do corpo e do perispírito, como a separação do corpo e do perispírito não estava completa, havia uma espécie de repercussão moral que lhe transmitia a sensação do que se passava no corpo. Repercussão moral. Não era física a sensação. Não era como a gente sente a dor de alguma coisa, não é? Ou seja, aquilo que o fenômeno que ocorre no corpo, que é transmitido para o perispírito e que, consequente, é transmitido para o espírito. Não havia isso, não é? Era uma percepção moral. Ele via o fato e sentia, não é? Porque ele estava vendo, e como ele estava ligado, havia essa percepção. Repercussão não é bem o termo, pois poderia dar ideia de um efeito muito material.
Era antes a visão do que se passava no corpo, ao qual o perispírito continuava ligado, que produzia essa ilusão, tomada como real. Assim, não se tratava de uma lembrança, pois, durante a vida, ele não fora ruído pelos vermes. Está fora aí, né? Não fora, viu? Não fora, é claro. É evidente? Faltou não aí. Era uma sensação atual. Vemos, pois, as deduções que podemos tirar dos fatos quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe as impressões e as transmite ao espírito. Preste atenção no que ele vai explicar agora. Durante a vida, o corpo recebe as impressões e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui, provavelmente, o que se costuma chamar de fluido nervoso. Vocês conseguem entender? Está claro para vocês? Para todos, está claro isso? Se tiver alguma dúvida, a gente pode discutir, gente, não tem problema. É só para não ficar dúvida, sabe? O entendimento disso aclareia de que maneira funciona essa ligação espírito-corpo. Né? Que a gente sempre passa pelos espíritos através do perispírito. Na realidade, é o que ele chama aqui de fluido nervoso. Porque como ele é muito sutil, né, ele não é uma matéria, não é matéria densa, como a gente percebe no corpo. Né? O perispírito não é matéria densa como o corpo, como o caso do corpo. É um fluido. Né? E este fluido, ele chama de fluido nervoso, porque ele é capaz de, da mesma maneira que o nervo, né, perceber aquilo que está ocorrendo e transmitir para o espírito. É a ligação entre corpo e espírito. Então, o corpo sofre alguma ação, esta ação é transmitida pelo fluido nervoso ou perispírito para o espírito, que percebe aquilo que está ocorrendo no corpo. E o inverso também é verdadeiro. Ele transmite uma ordem, esta ordem chega no perispírito, que a transmite para o corpo através das ramificações nervosas, músculos e tal. Está bem claro isso para todo mundo? O corpo, estando morto, não sente mais nada. Você cortou, aí ó, foi cortado uma das fases, não tem mais ligação. Não existe mais, não há como o espírito sentir dor. A dor, ela é proveniente do corpo físico. A dor como a gente conhece. Não estou falando de dor moral, estou falando de dor física. Aquilo que a gente sente como dor física. Quando o corpo morre, ainda que o perispírito esteja ligado, não existe dor física. Nada do que é físico, material, atinge o espírito. Somente aquilo que é moral. Então o aprendizado dele, que era um aprendizado moral. Ele tinha que entender que a sua ação era equivocada e tinha que entender aquilo que ele fez contra o próprio corpo, consequentemente contra ele mesmo, antes do devido tempo. Não é? O corpo, estando morto, não sente mais nada, porque não possui espírito nem perispírito. É um pouco como ele retorna ao assunto, né, para explicitar bem, às vezes pode ser que confunda um pouco a cabeça de vocês. Por isso que eu estou indo devagar aqui, para que a gente possa entender, né? O corpo, nós não somos constituídos por três coisas: espírito, perispírito e corpo. Com a morte do corpo, não existe mais para o corpo nem perispírito nem corpo.
Ah, mas o perispírito está ligado. Ele está ligado fluidicamente, mas a dor não o atinge mais. Ele é atingido moralmente por aquilo que fez, pelas repercussões morais daquilo que ele fez, mas não por dor física. E só até um instante de inspirar também. Só até um instante que estiver ligado ali, até se desprender totalmente. Depois só vai... Sim, mas esse período de tempo, ele tem o efeito didático para o espírito. Ele fica ligado, né? Porque como ele ceifou a vida antes do tempo, ele tem que ficar ligado mesmo para entender que a repercussão do seu ato é aquela repercussão, e que essa repercussão é dolorida, para que ele não cometa mais aquele ato. E mesmo assim, não só sendo no caso do suicida, como o senhor disse, das pessoas que são muito ligadas à matéria também, mesma coisa. Pode se tornar ou num curto prazo ou num longo prazo na situação dele, né? A mesma coisa, da mesma maneira. Toda vez que a vida for muito material, muito ligada à matéria, vaidade, bens materiais, posse, poder, né, vícios de uma maneira geral, toda vez que isto acontecer dessa maneira, isto vai repercutir moralmente no espírito, causando a ele desconforto, maior ou menor em função daquilo que a pessoa fez. Eu vou ler de novo essa frase. O corpo estando morto não sente mais nada, porque não possui espírito nem perispírito. É só uma massa disforme. E se ainda não se decompôs ainda, ela é uma massa que tem a aparência de um corpo, mas que não significa mais nada. O espírito desligado do corpo experimenta a sensação, mas como esta não lhe chega por um canal limitado, torna-se geral. Lembra do que ele explicou antes? O espírito vê por todo o seu corpo, enxerga por todo o seu corpo, ouve por todo o seu corpo, sente e percebe por todo o seu corpo. Consequentemente, as sensações, como elas não são canalizadas, né, elas também são sentidas de maneira geral. Né? Se eu dou um beliscão no meu braço, eu vou sentir só aqui, onde eu estou beliscando, assim, porque está canalizado, né? As minhas ramificações nervosas estão enviando uma informação para o meu espírito de que algo está pressionando o meu pulso. Então está localizado. Para o espírito é assim. Se houver um desconforto, esse desconforto é generalizado, é geral. O que torna muito mais... como é que é o termo que ele usa? Penoso? Não é penoso, não. Eu esqueci o termo. Mas é um termo que diz que a dor é muito mais intensa. Né? Eu não estou lembrando do termo, mas eu vou lembrar. Como o perispírito é apenas um agente de transmissão, olha como é que ele coloca o perispírito aqui. Muitos autores, que se dizem espíritas, fazem do perispírito um ser mágico, que guarda lembrança, que tem inteligência, que guarda marcas de outras encarnações. Se o cara se suicida e atira de um prédio, o perispírito fica danificado, aí o cara reencarna todo quebrado, todo arrebentado. E não é nada disso, absolutamente nada. Tá? O perispírito, como ele diz aqui, como o perispírito é apenas um agente de transmissão, apenas isso. Né? Apenas isso. Pois é o espírito que possui a consciência. Deduz-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, ele não sentiria mais do que um corpo morto. Perispírito é matéria. Como matéria não tem inteligência, não tem sensibilidade, não tem consciência, não tem nada daquilo que é atributo do espírito. Da mesma maneira, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a todas as sensações penosas. Da mesma maneira, se um espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a todas as sensações penosas. Nós podemos acrescentar a tudo aquilo que é ligado à matéria. Por isso que nós temos perispírito.
Que o espírito no mais alto grau de evolução, a única coisa, o único elo de ligação dele com a matéria é o perispírito, ainda que muito sutil, muito quintessenciado pelas suas experiências, pelas suas qualidades morais e tal. Mas este perispírito é necessário, este elo de ligação entre a inteligência e a matéria é necessário, porque senão ele não atua na matéria. Como ele é agente de Deus, e ele que faz o universo se expandir, é ele que cria os novos planetas, as novas galáxias, etc., ele tem que ter uma maneira, um elo que o ligue à matéria, através do qual ele possa agir sobre a matéria. E vocês vão estudar, quando estudarem o livro dos médiuns, que vocês vão ver que através desse agente que os espíritos promovem os fenômenos espíritas. Por exemplo, se eu sou um desencarnado e eu quero fazer esse controle, sair dessa sala e aparecer lá no salão, eu posso fazer isso. De que maneira? O espírito vai pegar com a mão? Ele não tem mão. Ele vai pegar com uma ferramenta? Não é assim que funciona. Ele vai envolver o objeto fluidicamente e pela sua capacidade de decisão, pela sua vontade, ele vai fazer com que o objeto se desloque daqui e vá aparecer no local onde ele deseja. Esta é a ação do perispírito. Pensamento. Tudo é pensamento. O espírito não tem mão, o espírito não tem perna, o espírito não tem meios de locomoção como nós conhecemos. O espírito age pelo pensamento, pela inteligência, pela vontade e pelo pensamento. Envolve o objeto, tá? Ou seja, ele está usando o pensamento, maneira através da qual ele cria aquele amálgama, tá? Vários fluidos diferentes, inclusive o fluido mediúnico, tá? Faz aquele amálgama, envolve o objeto, usa sua vontade, o seu pensamento, a sua inteligência, o seu pensamento, pela vontade, ele conduz o objeto como ele quer. Ele atravessa o objeto, atravessa a parede? Ele leva o objeto para qualquer onde ele quiser. Leva na sua casa, em outro lugar. Ele leva onde ele quiser. Vou contar uma história para vocês, para que vocês fiquem sabendo como funciona. Eu fiz uma piscina na minha casa, quando eu construí minha casa, e lá onde eu moro, na Rua Gomes do Botão, é barranco. Não sei se vocês conhecem lá. É tudo barranco. Ou seja, ali nunca foi cemitério, porque ninguém faz cemitério em barranco, concorda? Nunca foi cemitério, nunca foi lugar de se enterrar coisa nenhuma. E quando nós cavamos o buraco era bem fundo, o buraco dava mais ou menos, olha, desse quadro aqui, do início desse quadro, aqui embaixo, dava 1 metro, com quase uns 2 metros de profundidade, porque depois tem que fazer o lastro de concreto para sentar a piscina de fibra em cima, enfim. Então, as últimas camadas de terra que foram retiradas, falei para ele, ó, eu fiz uma floreira na entrada da casa, falei, eu quero as últimas camadas, ou seja, terra virgem, não é isso? Terra que nunca foi colocada ali, porque os primeiros 20, 30 centímetros, você vê aquela terra colocada, né? Terra que alguém arrumou ali o terreno e tal, nivelou e tal, mas as últimas lá embaixo, lá quase 2 metros de profundidade, terra virgem. A nossa terra é terra roxa, terra muito boa. Falei, eu quero que você tire essa terra e coloque na floreira. As últimas camadas não joga fora. Saiu, se eu não me engano, quase 70 caminhões de terra daí. Então, as últimas, antes de jogar fora, me coloca, enche a floreira com essa terra. Muito bem. Aí encheu, acabou a casa, tudo, chamei o jardineiro, falei, comprei as mudas, falei, eu quero que você faça um arranjo aqui na minha jardineira e tal, para ficar bonita a entrada da casa. Tá legal, plantou. 15, 20 dias depois, a coisa emperreou, como fala aqui no interior, emperreou, e não foi de jeito nenhum, morreu tudo. Chamei ele foi lá outra vez, pegou o esterco, né, para caldear a terra, tal, outra vez, mesmo processo tudo outra vez. Né, terra virgem. Bom, pode ser a terra, porque a terra é terra bruta, né? Nunca foi. Tá bom. Fez lá, plantou tudo de novo, o que aconteceu? Mesma coisa, morreu tudo. Aí veio minha mãe e minha sogra. Minha mãe e minha sogra, elas gostavam muito de plantar as coisas, jardim, era com ela mesmo. As duas tinham jardins muito bonitos em casa. Então, falei, mãe, aconteceu assim, assim. Ela falou, vamos plantar e tal.
plantaram lá alguma coisa, mas também não foi. E aí ela sempre reclamando disso e tal. Um dia eu tinha comprado aquelas pazinhas de jardineira, aquelas coisas, sabe aqueles conjuntinhos que vem? Eu vou fuçar nesse troço para ver o que tem essa coisa aí. Comecei a cavar a terra. Eu achei um monte de osso humano dentro da floreira. Um monte de osso de gente dentro da floreira. Quer dizer, alguém que desejava fazer alguma coisa contra a família pediu que fosse transportado aqueles ossos do cemitério para dentro de casa, que é onde, como eles fazem mesmo. Só que como não conseguiu entrar, largaram na floreira. Então aquele caso que eu falei para o senhor também pode ter sido isso, do que eu achei lá no salão. Pode, perfeitamente. Porque o que falaram a irmã William é católico, mas o que a mulher disse lá na igreja é que não entrou dentro do salão isso, foi mentalizado de alguém que fosse da família. Pode, perfeitamente. Os espíritos podem fazer isso, tanto para o bem como para prejudicar alguém. Depois eu tirei todas aquelas coisas de lá, cavei tudo, né? Tirei bastante osso, não era pouco não. Tirei um pedaço de osso comprido assim, ó. E achei que era osso de bicho, né? Falei, olha que quando cavou, tinha algum bicho enterrado, eu comecei a raciocinar. Minha mãe veio, olhou e falou assim, não, você é osso de animal, não é osso de gente. Aí depois que tirou tudo isso, limpou tudo, retiramos aquilo, vai ver lá o nosso jardim, que lindo que é. Então é dessa maneira que o Espírito faz, né? Ele envolve aquilo, aonde estiver, envolve e leva para um lugar aonde ele deseja que aquilo fique. É dessa maneira. Esta é a função do perispírito para os espíritos. Porque espírito não tem mão, não tem perna, não tem cabeça, não tem nada como a gente conhece. Nada. A forma dele é humana, mas de tal maneira que, como humano, como nós conhecemos, não deve ser. Tá? Não deve ser porque para nós humano é quem tem perna, braço, olho, não é isso? E certamente não é isso que o espírito é. O espírito se utiliza do fluido perispiritual para poder agir sobre a matéria. Isso desde que ele é criado. Desde que ele é criado. Eu parei para fazer essa explicação para que vocês comecem a formular, a fazer uma ideia mais apropriada daquilo que significa o perispírito para nós. Não é? Como nós estamos tratando de sensação nos espíritos, as sensações deles são completamente diferentes das nossas. Completamente diferentes. Não tem nenhum elo de semelhança com a nossa. Olha lá, vou ler de novo, agora dá para entender melhor. Da mesma maneira, se um espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a todas as sensações penosas. É o que acontece com os espíritos completamente purificados. Né? Fica mais fácil de entender agora? Hã? Denise? Tem? Claro? Legal. Sabemos que quanto mais o espírito se purifica, mais eterizado se torna a essência do perispírito. Quanto mais ele se purifica, mais eterizado, ou seja, mais rarefeita, mais sutil, se torna a essência do perispírito. De maneira que a influência material diminui à medida que o espírito progride, ou seja, à medida que o perispírito se torna menos grosseiro. Mas, dir-se-á, as sensações agradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito, tanto quanto as desagradáveis. Ora, se o espírito puro é inacessível a umas, deve sê-lo igualmente às outras. Sim, sem dúvida, há aquelas que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, não reproduzem nenhuma impressão. E, não obstante, eles gozam de sensações íntimas, de um encanto indefinível, das quais não podemos fazer a mínima ideia, porque estamos para elas
como os cegos de nascença para a luz. Dá para entender a explicação de Kardec, não? Hã? Sabemos que elas existem, mas de que maneira? Aí se detém o nosso conhecimento. Sabemos que o espírito tem percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos de todo o seu ser, e não apenas de certos órgãos, como os homens. Mas, ainda uma vez, de que forma? Isso é o que não sabemos. Os próprios espíritos não podem explicar-nos, porque a nossa linguagem não foi feita para exprimir ideias que não possuímos, assim como a língua dos selvagens. Não a temos para a expressão de nossas artes, nossas ciências e nossas doutrinas filosóficas. Eu lembro que Kardec pergunta àquele espírito que vem fazer aquele estudo a respeito de Júpiter. Lembra aquela sexta-feira que nós estudamos? Ele perguntou ao espírito o que significava a nossa música, ou as nossas artes, acho que as nossas artes, para os habitantes de Júpiter, né? Ele diz assim: isso que vocês têm para como é que é? Para distrair, acho que é isso, para distrair as vossas, como é que é? Não. Distrair as vossas desgraças, alguma coisa assim. Foi exatamente esse, um termo semelhante, se não foi esse, foi um termo semelhante a esse. Alguma coisa assim. Imagine o que significa as nossas artes para esses espíritos de mundo mais superiores, ou para um espírito puro, né? Mais ou menos esse tipo, essa comparação, né? Não tem a nossa música, as nossas artes, as nossas pinturas, esculturas, etc. Para eles não tem o menor significado, ou o mesmo significado que tem para nós, né? Ao dizer que os espíritos são inacessíveis às impressões da nossa matéria, queremos falar dos espíritos mais elevados, cujo envoltório eterizado não encontra termos de comparação na Terra. Não se dá o mesmo com aquele cujo perispírito é mais denso, pois ele percebe os nossos sons e sente os nossos odores, mas não por uma parte determinada do seu organismo, como quando vive. Poderíamos dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o seu ser, chegando assim ao seu senso comum, que é o próprio espírito, mas de maneira diversa, produzindo talvez uma impressão diferente que acarreta uma modificação na percepção. Eles ouvem o som da voz e, no entanto, nos compreende sem a necessidade da palavra, pela simples transmissão do pensamento, o que é demonstrado pelo fato de ser essa penetração mais fácil para o espírito desmaterializado. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para a qual não há obscuridade, e apresenta-se mais ampla e penetrante entre os que estão mais purificados. A alma, ou o espírito, tem, portanto, em si mesmo a faculdade de todas as percepções. Na vida corpórea, elas são obliteradas pela grosseria dos nossos órgãos. Na vida extracorpórea, libertam-se mais e mais à medida que se tornam menos denso o envoltório semimaterial. Tomado do meio ambiente, esse envoltório varia segundo a natureza dos mundos. Então a gente pode fazer o raciocínio inverso. Toda vez que o espírito vai criar o perispírito para habitar aquele mundo, ele retira dos componentes daquele mundo a matéria para compor o seu perispírito. Toda vez que ele vai habitar um mundo diferente, ele produz um perispírito diferente. Perispírito.
Ele. Na qualificação do perispírito é automático, assim que ele vai se melhorando? Às vezes ele nem sabe como, mas é ele que produz. Dependendo da evolução do espírito, ele nem sabe como é que ele produz aquilo. Ele está fazendo, mas ele nem sabe. Ele não sabe. Porque ele não pode habitar aquele mundo e lidar com a matéria que compõe aquele planeta se o perispírito dele não der a ele aquela condição. Porque o nosso corpo é formado basicamente pelo quê? Carbono. Não é assim? Não é o carbono que compõe todas as coisas, a maioria das coisas? É o carbono, é ferro, manganês, enfim, tudo aquilo que a gente encontra na natureza do nosso planeta compõe o nosso próprio corpo físico, não é assim? Então nosso perispírito também é composto das mesmas coisas, que é para permitir que essa ligação seja completa, íntima, com a natureza do próprio corpo físico. Já tira toda essa ideia errada também que nós estávamos citando agora atrás de perispírito danificado por tentar fazer alguma coisa. Realmente quem não tem. Ele sai desse mundo. Ele viveu aqui nesse mundo. Cometeu um monte de atrocidade. Ele é condenado pelo cometimento dessas atrocidades a viver num mundo mais atrasado do que o nosso. Ele é obrigado a deixar o perispírito dele aqui, porque a matéria que compõe o planeta não sai do planeta, né? E compor outro lá. Consequentemente, onde é que fica a memória do perispírito? Em lugar nenhum. Porque o perispírito ele descompõe um aqui, compõe outro lá, e se precisar ir para outro planeta, ele vai compor outro em outro lugar, e assim consequentemente. Né? Então, memória, inteligência, enfim, tudo é do espírito, nada da matéria. E perispírito é, em última análise, matéria. Seja ele sutil, por mais sutil que ele for, ele é matéria. Aí ele vai falar exatamente disso agora. Ao passar de um mundo para outro, os espíritos mudam de envoltório, como mudamos de roupa ao passar do inverno ao verão, ou do polo ao equador. Simples assim. Perispírito tem essa função, né? E por acaso roupa guarda a memória de alguma coisa? Roupa não guarda a memória de nada. Os espíritos mais elevados, quando vêm visitar-nos, revestem o perispírito terrestre. E então as suas percepções se assemelham a dos espíritos vulgares. Lembra aquela reflexão que eu fiz um pouquinho antes de a gente ler isso aqui? O perispírito ele tem que ser composto das mesmas matérias que compõem o planeta, que é para dar para permitir uma ligação íntima com o corpo e com as coisas que compõem o planeta. Se ele não tiver a mesma composição, a mesma natureza, essa ligação não poderia ser tão íntima assim. E tem que ser íntima. O espírito tem que ter total poder sobre a matéria que ele está agindo. Tanto que os espíritos elevados, quando vêm ao nosso mundo, compõem o seu perispírito com aquilo que o nosso mundo é composto, com a mesma matéria. Por isso que as percepções deles se assemelham a dos espíritos vulgares. Vulgar por quê? Porque habita um planeta de quinta categoria. Esse espírito é elevado, vem no nosso mundo, ele é obrigado a compor o perispírito com a matéria que compõe o nosso mundo, consequentemente ele começa a perceber aquilo que os espíritos que habitam esse planeta percebem. Caso contrário, não perceberia. Né? Ele pode entender, mas não perceber como nós percebemos. Da mesma maneira. Mas todos eles, inferiores ou superiores, não ouvem e não sentem senão aquilo que querem ouvir e sentir. Ele está falando aqui de inferiores e superiores. Não é? Não é diferente para os inferiores, não. Não é? Como não possuem órgãos sensoriais, podem tornar à vontade as suas percepções ativas ou nulas, havendo apenas uma coisa, que são forçados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. É por isso que eles fogem dos bons espíritos. Eles não querem esse contato.
Eles, saem fora, porque eles não querem que, né, os caras fiquem falando na cabeça deles. Mas eles não podem deixar de ouvir, eles têm que ouvir o conselho deles. A vista é sempre ativa, mas eles podem tornar-se invisíveis uns para os outros, conforme a classe a que pertençam, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não dos superiores. Nos primeiros momentos após a morte, a vista do espírito é sempre turva e confusa, esclarecendo-se na proporção em que ele se liberta e podendo adquirir a mesma clareza que tinha durante a vida, além da possibilidade de penetrar nos corpos opacos. Quanto à sua extensão, através do espaço infinito, no passado e no futuro, depende do grau de pureza e elevação do espírito. Toda essa teoria, dir-se-á, não é muito tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez desembaraçados do nosso invocório grosseiro, instrumento de nossas dores, não sofreríamos mais. E nos ensinais que sofremos ainda, pois podemos ainda sofrer, e muito durante longo tempo, mas podemos também não sofrer mais, desde o instante em que deixamos esta vida corpórea. Porque a ideia é a ideia católica, o mundo ocidental tem a ideia, a maioria é cristã, né? E tem a ideia de que morreu, descansou, né? Foi desta vida para melhor, né? E não é nada disso. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim, porque depende da vida que o sujeito levou, né? Levou uma vida grosseira, cometeu atrocidades, vai sofrer muito mais lá do que aqui, né? Tanto que pede para voltar para o corpo rapidinho, por favor, me dá um corpinho lá, porque eu não aguento mais ficar aqui, né? O corpo, ele é um inibidor dos sofrimentos morais. Interessante isso, né? Ele inibe o sofrimento moral, ele faculta, né, e muito intensamente o sofrimento físico, né? Mas ele inibe o sofrimento moral, porque a gente descansa, a gente dorme, né? A gente se distrai com as baboseiras que nós temos nesse mundo aqui, é isso? Com as paixões, né? Por que muita gente busca nas paixões a distração, né? Distrair-se, na minha opinião, é fazer alguma coisa que lhe dê prazer, e não que lhe entorpeça, não é? E não que lhe tire a consciência. Ao contrário, né? Ter prazer é estar consciente do bem que você está fazendo para você mesmo, não ao contrário. Tem gente que acha que vai para o final de semana e se entope de cachaça, né? Enche o carão de cachaça e é aquilo que acha que é diversão. Conheço gente aqui em Jaú e falou para mim, não estou repetindo apenas o que ele falou. Toma todo dia 7 ou 8 latinhas de cerveja, né? E no final de semana 2 caixas de latinha. E acha que fala isso com uma naturalidade, como se ele estivesse fazendo uma coisa extraordinária, fantástica. Eu pensei comigo, você é alcoólatra. Não vou falar para o cara, né? Embriagado, porque álcool constantemente e intensamente é alcoolismo. Mas eu bebia, eu escondia as garrafas de mim mesmo, eu escondia debaixo da cama. Porque daí quando o outro namorado que eu tinha, ele levava mais, então ele não viu, ele sabia que eu já tinha tomado, mas não sabia a quantidade, e eu não assumia. Não, hoje eu falo assim, como um exemplo próprio, né? Não que eu acho que seja bonito, mas ainda é difícil. Eu escondia de mim, morava sozinha, eu escondia de quem? Por que eu fazia isso? Para mim mesmo não ficar me torturando, de nosso. Mas isso sabe o que é? É maturidade do senso moral. Quando a consciência cobra, é porque o espírito está maduro moralmente. Ele mesmo não aceita mais aquilo. O próprio espírito não aceita mais aquilo. Essa tortura moral é muito em função da maturidade moral do espírito.
Se ele não tem essa maturidade, eu bebo mesmo, vou beber mais ainda, e aí acabou. Né? Como tem aquela musiquinha lá, bebo sim, eu estou vivendo. Quem canta isso, acha bonito, acha legal. Aquela música lá, como é que é? A maldita pinga que me atrapalha. O cara canta e dá risada, e faz piada. É um desastre. Como? E é um desastre na vida de qualquer. É um desastre na vida do sujeito, é um desastre da família dele, é um desastre para todo mundo, um desastre social, é um desastre moral, um desastre para todo mundo. Destrói a vida. Adoece todo mundo, não é só o álcool, viu? É qualquer vício, né? Qualquer vício. É complicado isso. Vamos lá. Tá. Os sofrimentos deste mundo decorrem às vezes da nossa própria vontade. Remontando à origem, veremos que a maioria são consequências de causas que poderíamos ter evitado. Quantos males, quantas enfermidades o homem deve apenas aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões, enfim? O homem que tivesse vivido sempre sobriamente, que não houvesse abusado de nada, que tivesse sido sempre de gostos simples e desejos modestos, se pouparia de muitas tribulações. O mesmo acontece ao espírito. Os sofrimentos que ele enfrenta são sempre consequência da maneira por que viveu na Terra. Está vendo, Orlando, essa afirmação dele? O mesmo acontece ao espírito. Os sofrimentos que ele enfrenta são sempre consequência da maneira por que viveu na Terra. É consequência direta, viu? Direta. Independente dele bater no peito, eu sou crente, amo a Deus, sou submisso a Deus, isso não quer dizer nada, viu? Absolutamente nada, sabe? Depende do que ele fez. Que ele viveu aqui lá. Não terá sem dúvida a gota e o reumatismo, mas terá outros sofrimentos que não são menores. Já vimos que esses sofrimentos são o resultado dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria, que, quanto mais ele estiver desligado da influência da matéria, quanto mais desmaterializado, menos sensações penosas sofrerá. E quando ele fala da ligação do espírito com a matéria, não é só da ligação com o corpo. A gente pode ter essa ideia, né? Porque estamos falando de perispírito, não é só da ligação com o corpo, é da ligação dele com as coisas materiais. Sobretudo, com o poder. Quando o cara é ligado com o poder, quando ele é muito ligado com o poder, a vida dele está aqui. Inimaginável, não dá para imaginar que você ia saber. Ele fica ligado aos problemas humanos, sabe? Olha, indolência, quando o cara é malandrão, quer trabalhar, quando o cara ele é muito ligado a qualquer tipo de poder político, mesmo às vezes o cara não tem poder político nenhum, não é empresário, não é nada, mas ele dentro de casa ele é o déspota do lar. Ele manda em todo mundo, ele submete todo mundo, submete a mulher quando é assim submete o marido e os filhos. Enfim, existem muitos pais e muitas mães dominadores, dominam os filhos não podem casar com quem eles querem, tem que casar com quem ela quer ou com quem ele quer. Né? Tudo isso constrange o espírito a ficar ligado à vida material depois que desencarna. Então, quanto mais nós nos espiritualizarmos, mais ligados nós estamos ao espaço sem fim, mais libertos do mundo material. Quanto mais ligados a essas coisas, mais nós estamos ligados a este mundo, a estas coisas, a esta problemática humana do poder, da vaidade, do egoísmo, da luxúria, enfim, tudo aquilo que
que liga o homem à vida material. Né? A gente lendo o Evangelho de Jesus, ele reiteradamente ele insiste nisso, não é assim? Reiteradamente. Ele bate nessa tecla dos bens espirituais, né? Da conquista desses bens. Depende dele afastar-se dessa influência desde esta vida, pois tem o livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer, que dome as suas paixões animais, que não tenha ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, que não se deixe dominar pelo egoísmo, que purifique sua alma pelos bons sentimentos, que pratique o bem, que não dê às coisas desse mundo senão a importância que elas merecem. E então, mesmo sob o seu envoltório corpóreo, já se terá purificado, desprendido da matéria, e quando deixar, não sofrerá mais a sua influência. Como? Todas as dicas possíveis e imagináveis, né? Tudo, todas as dicas possíveis e imagináveis. Quer dizer, quanto mais nós vencermos a influência da matéria, mais desprendidos nós estamos dela. Não é? Isso não tem nada a ver com grana, isso não tem nada a ver com condição social, com cor, com raça, com credo, nada disso. Absolutamente, com religião, nada disso. Na minha casa, acho que predomina bastante os ciúmes. Na minha família. Não na minha casa, também os ciúmes predomina bastante. Então. Bastante, é bem forte lá. Sei. Um com os ciúmes do outro. Sei. O ciúme é filho preferido do egoísmo. Mas vai ficar um geral, a família é grande. Olha, isso em volta da minha mãe, sabe? Bem-vindo ao mundo dos encarnados, porque a grande maioria é assim. A grande maioria é assim. Os sofrimentos físicos, porque tiver passado, não lhe deixarão nenhuma lembrança penosa, não lhe restará nenhuma impressão desagradável, porque estas não afetaram o espírito, mas apenas o corpo. Sentir-se-á feliz por se ter libertado, e a tranquilidade de sua consciência o afastará de todo sofrimento moral. Interpelamos sobre o assunto milhares de espíritos. Kardec, para chegar a esta, ele chama aqui de ensaio teórico, não é isso? Ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, não escreve isso da cabeça dele, viu? Não liga o achômetro, como muitos autores que se dizem espíritas, e simplesmente escreve aquilo que pensa, né? Entrevistamos sobre o assunto milhares, sabe lá o que é isso, gente? Dá para imaginar, não? Milhares de espíritos, pertencentes a todas as classes sociais, a todas as posições. Estudamos-los em todos os períodos da vida espírita, desde o instante em que deixaram o corpo. Segue essas pessoas, né? Evoca o espírito. Como é que você se sentiu no momento do seu desencarno? Você estava bem? Você ficou muito tempo naquele estado de confusão que todos os espíritos sentem assim? E o mais interessante, viu? Espíritos perversos muitas vezes não têm um estado de confusão, que a grande maioria tem. Perversos. Não é interessante isso? Esse estado de confusão, ele é um benefício para o espírito, porque ele não percebe a transição entre deixar o corpo físico e passar para a vida espiritual. É um benefício que Deus nos propicia. Não é interessante isso? Parece o contrário, né? Não parece? Mas não é não. Se for duradouro, sim. Hã? Se for duradouro. Desculpa. Se durar muito tempo. Se durar muito tempo é porque o espírito está muito ligado às coisas materiais. É ruim porque ele provocou essa situação. Ele é que provoca.
o que ocorre conosco durante a nossa vida no corpo físico e o que ocorre conosco depois de deixar o corpo físico é consequência daquilo que nós fizemos. Só consequência. Né? Então, o que nós devemos fazer? Fazer exatamente o inverso para que, quando chegar esse momento, nós estejamos bem. Né? Vamos lá. Seguimos passo a passo na vida dele em túmulo, para observar as modificações que nele se operavam, nas suas ideias e nas suas sensações. E a esse respeito, os homens vulgares não foram os que nos forneceram menos preciosos elementos de estudo. Vimos sempre que os sofrimentos estão em relação com a conduta, da qual sofrem as consequências, e que essa nova existência é uma fonte de felicidade inefável para aqueles que tomaram o bom caminho. Sabe o que significa fonte de felicidade inefável? Inesgotável. Felicidade sem fim. Felicidade sem término. Quem pode dizer aqui que viveu 2 dias de plena felicidade? 2 dias. Nós vivemos momentos de felicidade, não é assim? Momentos, apenas momentos. Porque muitas vezes o momento seguinte é de infelicidade. Né? Então vivemos pequenos momentos. Logo em seguida vem uma preocupação, um pensamento que nos tira um pouco da alegria e assim sucessivamente. Ele fala aqui que para os espíritos essa felicidade pode ser inefável, inesgotável, interminável. Dá para imaginar? O que significa isso? A gente não consegue imaginar, mas a gente pode almejar, trabalhar nesse sentido. Né? De onde se segue que os que sofrem é porque assim quiseram, e só devem queixar-se de si mesmas, tanto no outro mundo quanto neste. Agora nós vamos entrar num assunto muito interessante. Alguma pergunta a respeito, alguma dúvida que vocês queiram tirar? Está claro o assunto? Esse assunto é um assunto bastante importante para o entendimento de... Quando os espíritos da comunicação, eles já saíram desse estado de confusão mental? Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes eles estão em plena confusão. Às vezes eles estão passando, inclusive por punições severas, do tipo um criminoso ficar vendo o rosto de suas vítimas o tempo inteiro. O tempo inteiro. E ele se conforta, sendo evocado e vindo dar uma comunicação no centro espírita, porque naquele período de tempo ele fica sem ver o rosto de suas vítimas. Está no livro Céu e Inferno. Tem que aguentar o peso que fez mesmo, né? Não é uma punição. A coisa é séria. Às vezes fala assim, a pessoa tem sangue frio, não agir, não praticar, e depois para aguentar isso daí. A coisa é séria, gente. A coisa é séria. Vocês já imaginaram uma pessoa de muita inteligência? Porque normalmente as pessoas que habitam o nosso planeta, viu? De modo geral, viu? Pode pegar. Mesmo aqueles que parecem mais inexpressivos, ou não tem assim muita expressividade social e tal, né? Faça essa pesquisa, comece a observar. São pessoas inteligentes. Eu faço a seguinte pergunta para vocês: imagine uma pessoa inteligente, conhecedora da tecnologia que nós temos hoje de comunicação, televisão, rádio, telefonia, enfim, né? Todas as facilidades que nós temos, o conforto que nós temos nesse mundo, né? Ser obrigado a retroagir para um mundo na idade da pedra. Não vai ter as condições básicas de sobrevivência. Vai ter que viver na árvore, porque se ele descer da árvore, o animal pega ele e estraçalha ele, porque ele não sabe nem se defender. Né? Com que objetivo um cara desse é mandado para um lugar como esse? Para ressarcir-se com a sua consciência daquilo que ele fez errado e para ajudar os habitantes de lá com a sua inteligência a se desenvolverem também. Tem 2 objetivos nisso. Mas já imaginou um cara
capacidade com essa inteligência ter que viver num mundo como esse? E pode acontecer, tranquilamente, sem o menor problema. Ele não tem condição de viver num mundo civilizado, ele tem que arcar com as suas responsabilidades. E pega essas oportunidades com unha e dente, viu? Porque ele, no mundo dos espíritos, sofre terrivelmente. E é disso que nós vamos entrar, é nesse assunto que nós vamos entrar agora. Escolha das provas. Questão 258. No estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai acontecer durante a vida? Resposta: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Então, esqueça a ideia de destino, de predestinação, de sorte, de azar, ou de que Deus puniu a gente porque nós vivemos numa família assim, casamos com uma pessoa assado, temos um filho assim ou assado. Isso tudo faz parte das nossas escolhas, não é? Nós temos que vivenciar isso como parte das nossas provas. 258A. Kardec insiste: não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Resposta: nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Permissão não seria bem o termo adequado, porque o que age não é a permissão. Permissão é assim, ó: Sr. Luiz, posso levantar da sala e ir para lá, para ficar lá no salão? Isso é permissão? Né? A pessoa está pedindo permissão para ausentar-se da sala. Não é assim que funciona. Não é assim que nós agimos em relação ao Criador. Quando nós queremos fazer alguma coisa, especialmente se essa coisa não é muito boa, ninguém pede permissão a Deus. Pede? Não. Pede. Pelo contrário. Acha que Deus não existe, isso é tudo bandalheira, isso é história inventada por quem quer se agarrar em alguma coisa, enfim, eles dão mil desculpas, né? Então não é permissão. As leis dele é que agem sobre o homem, sobre o espírito, agem sem perguntar. Você fez? Responde pelo que você fez. Você não fez? Responde pelo que você não fez. É assim que funciona, não é? Então, esta ideia de permissão, não levem muito em consideração a palavra permissão. É a ação das suas leis. Como ele criou essas leis para poder prover o homem daquilo que lhe é necessário, né? Ele não tem mais o que fazer, não precisa ficar permitindo ou não permitindo. Senão nós seríamos marionetes, né? Levanta o braço direito, levantava o braço direito. Levanta o esquerdo, levantava o esquerdo. Né? E não é assim que funciona. Não é permissão no sentido de nós pedirmos alguma coisa e ele permitir. É a ação das suas leis, a ação das leis naturais que regem o universo, que permite a vida, né? E promove a vida no universo. Por isso que ele fala aqui, ó: nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo, né? Perguntareis agora por que ele fez tal lei em vez de tal outra, dando ao Espírito a liberdade de escolha, deixar-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como o do mal. Mas se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós
que o criastes, mas Deus. Tivestes, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento, e Deus o permitiu. A linguagem é um pouco católica, né? Questão de permissão, vontade, não é? É um pouco católica. E tinha que ser assim mesmo, porque a cultura daquela época era essa cultura mesmo, não é? Mas a gente sabe que a vontade de Deus, ela se manifesta em tudo, porque Ele criou todas as coisas, inclusive as suas leis. Mas Ele não fica verificando, né, cada ato de cada um. Ele sabe de cada um de nós, mas Ele não fica verificando o ato de cada um, nem mudando a vida de cada um, ou coisa desse tipo. É a lei dele que age sobre os seus filhos. Nós estamos sujeitos, submissos a essas leis, queiramos nós ou não. E é assim que funciona. Questão de número 259. Acho que dá tempo da gente ler essa. Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Resposta: todas não. Pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. E é assim mesmo, né? Porque nós estamos sujeitos às consequências de um mundo como esse: violência, guerra, maledicência, inverdades, mentiras, né? Injúrias, esse tipo de coisa. Às vezes gratuitamente, né? O sujeito não merece. Faz parte do pacote. É como viagem turística, né? Faz parte do pacote. É isso mesmo. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequência da posição escolhida e frequentemente das vossas próprias ações. Um sujeito que foi um ex-assassino, né? Um ex-homicida, ele escolhe reencarnar numa favela violenta para vencer as suas tendências e se envolver com a marginalidade e partir para o crime. Então, o que ele sofre dentro desse lugar é só consequência da prova escolhida. Ele pode até vencer, mas ele faz parte de uma comunidade violenta. Consequentemente, ele pode sofrer uma violência. Morre uma pessoa a cada 10 minutos de acidente de trânsito no Brasil. Uma a cada 10 minutos. Certamente não faz parte da escolha do espírito, mas do tipo de vida que nós vivemos e do país que nós vivemos. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia a que deslizes se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos de sua vontade ou do seu livre arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá de passar por esse gênero de lutas e sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. Dá para entender? Só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos? Os pontos chaves das nossas vidas estão previstos, né? Compromisso com alguém, de casamento, ou de intentar algum empreendimento, esse tipo de coisa, tá? São os pontos capitais da nossa existência, tá? Essas pequenas coisas não dá para levar as grandes coisas. As coisas fortuitas da vida que fazem o homem tomar as maiores e as melhores ou piores decisões, né?
E ele diz aqui: se tomas um caminho cheio de desvios, sabes que deves ter muitas precauções, porque corres o perigo de cair, mas não sabes quando cairás. E pode ser que nem caias, se fores bastante prudente. Se ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça, não penses que estava escrito, como vulgarmente se diz. Pode ser a imprudência do pedreiro, né? Ou do calheiro, ou do carpinteiro, que largou a telha solta e a telha caiu na cabeça do infeliz. Hoje é dia 17 de 11 de 2014. Tem, tá cheio. Arrumar encrenca com nós mesmo. Tá encasado, o cara gosta de arrumar encrenca que. Isso aqui, gente, não é para quem é fraco não, nem para quem é covarde não. A encarnação é para quem tem coragem e quer peitar a coisa, quer saber se pode, né? Quer saber se tem condição de vencer. E tem, viu? Todos nós temos. Basta querer. Rafael está escrevendo alguma coisa aqui. Ele diz assim: esses grandes acontecimentos é tudo o que você predeterminou na programação da sua encarnação, é isso? É sim, os acontecimentos de ordem capital, viu, Rafael? Os acontecimentos que determinam a nossa vida de uma maneira mais direta, vamos dizer assim, não é? Associação para o empreendimento, o casamento, não é? Que é um ato que muda completamente, né? Nós saímos da casa dos pais para constituir uma família, não é? Então, normalmente o espírito... Filhos também? Hã? Filhos também? Filhos. Filhos amam filhos. Os filhos. Né? A aceitação de um espírito, por exemplo, que não é espírito afim na família, com o objetivo de ajudar, né? Isso é determinante para nós, né? Está escrevendo mais alguma coisa aqui. Ele escreveu: o que mais age? Não. Ele apagou isso e disse que ok, entendido. É isso mesmo. Né? Mas não existe a fatalidade, né? O determinismo da vida. Não existe isso. Não, estava escrito que ia passar, não. Estava escrito nas estrelas, alma gêmea, essas coisas, tudo isso é. O Espírito determina a vida que ele quer. Ele determina. Eu vou passar por tal coisa, eu vou enfrentar isto, eu quero enfrentar tal coisa, eu quero experimentar neste campo, naquele campo. E às vezes nem ele programa lá 10 provas para passar, não passa por nenhuma, desvia a sua vida completamente para o outro lado. É de jeito. Nós temos a liberdade de fazer aquilo que nós queremos com a nossa vida, né? Nós é que determinamos a nossa existência, qual o caminho, qual o rumo que nós vamos dar para a nossa existência, né? Isso é muito bom, né? Para quem procura o bom caminho, e é muito ruim para aquele que se deixa levar pelo mau caminho. Agora, de qualquer maneira, o grande objetivo da nossa existência, o grande objetivo da existência aqui na Terra é um só: nos desmaterializarmos, nos desvincularmos da matéria, nos desligarmos da matéria. Isto é a pior coisa que existe para o espírito, e é aquilo que mais nós nos ligamos, a matéria, a materialidade da vida. Nos atrai muito a matéria. Tudo depende da tua conduta, ação e reação. É isso mesmo. É isso mesmo, Rafael. Exatamente isso. A gente chega aqui e esquece de tudo. Mas o espírito programa, ele está desencarnado.
Mas ele sabe que encarnado vai ser totalmente diferente. Ele prevê isso? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Por isso que eu costumo. Fala aí, pô, me garanto que eu faço, mas chegar lá e falar. Eu costumo dizer, ó, primeiro, uma coisa que a gente precisa entender. O espírito é forte, Orlando. O espírito é forte. Mas a associação de espírito e carne, meu amigo, é complicado. É complicado porque o espírito quer vencer e a carne subjuga. A carne, olha, primeiro, nós encarnamos num corpo que nós desconhecemos. Nós precisamos aprender a falar, andar, nos comportar, primeiro dentro do lar, depois em sociedade, como agir, né? De que maneira nós vamos agir? A primeira opção que nós fazemos, nós vamos ser um cara sincero, direto, objetivo, nós vamos usar de subterfúgio para viver, vamos ser hipócritas. Ele acha que ele consegue por existências anteriores, talvez. Na realidade, só tem, o espírito acaba entendendo que só tem um caminho, ele encarar. Sabe quando o cara está na guerra, que ele está com a arma na mão, mas o medo é muito grande? Agora, para ele viver, ele tem que encarar, para ele sobreviver àquela situação toda, ele tem que encarar, arriscar tomar um tiro, ou vencer aquela situação. É isso que o espírito, quando encarna, faz. É mais ou menos isso. Mas tem influência do corpo, você tem influência da família, influência da sociedade, influência dos meios de comunicação, da moda. É complicado, barbaridade. Se realmente tivesse essa garantia, seria muito fácil, né? Porque vamos colocar aí 10 provas que eu tenho que passar. Se eu fosse conseguisse, ixi, maravilha, volta de novo, vem mais um pouquinho. Então ele sabe que tem outras coisas que vai guiar, e é aí que está a batalha de conseguir ou não. Aí é que está a grande vitória. Não tem as outras para ir, né? Ele não tem fim até. Exatamente. Mas o que é bom nessa história toda é uma coisa só. Primeiro, nós podemos vencer. Quando nós queremos, nós vencemos. Isto é o que é o melhor de tudo. Porque fazer a experiência aqui na Terra e vencer, cada um faz do seu jeito. Por isso que Deus julga conforme a intenção, não é? E o melhor, todas as ferramentas que nós precisamos para isso, nós temos. Quando o espírito envereda por esse caminho que nós estamos buscando aqui, de conhecer, de saber como as coisas se produzem, como as coisas acontecem, né? Como é a vida do espírito, o que nós podemos fazer para vencer as nossas más tendências, se isso realmente é útil para nós, porque vencer más tendências não é fácil, é muito difícil, né? Mas é possível, e se torna muito mais fácil, muito mais possível ainda, quando você vê utilidade nisso. Porque para muita gente não há utilidade nenhuma em deixar de ser viciado, em deixar de ser vagabundo, em deixar de ser malandro, em deixar de ser corrupto, em deixar de ser mentiroso. Não, por que eu vou deixar de ser assim? Eu sendo assim, eu tenho mais lucro. Que acho que o mundo é dos espertos, né? Entendeu? Eu sendo assim, eu tenho mais lucro. Eu sendo assim, eu vou levar uma vida mais confortável, não faço nada o dia inteiro, para mim tá bom. Eu tenho onde morar, eu tenho onde dormir, eu tenho onde comer. Né? Aí o camarada, quando ele percebe que aí não está o seu interesse, quando ele percebe realmente, tem muita gente que não percebe, né? Quando ele percebe realmente que aí não está o seu interesse, que o interesse dele está no caminho inverso a esse, ou seja, ele buscar vencer essas tendências, aí ele começa realmente a deslanchar e a vencer todos os obstáculos. O grande obstáculo, o nosso grande obstáculo, não são os obstáculos exteriores. É o que está dentro de nós, as nossas tendências. Se fosse só da matéria, assim, coisas mesmo, seria muito mais muito fácil. Simples, é claro. Não vou precisar, não vou ter necessidade nenhuma depois mesmo, por que eu vou querer? É verdade. Mas é as coisas íntimas. É íntimo, é o pensamento, é a reação, não é nem a ação, viu? É isso que o espírito busca, aprender a reagir. Nós reagimos de maneira muito ruim às coisas.
Nós não reagimos com qualidade, com inteligência. Nós reagimos de maneira impetuosa. Não é? A gente, no afã de resolver as coisas, no afã de tomar medidas sérias para resolver as coisas, nós acabamos reagindo de maneira errada, de maneira equivocada. Esse é o grande problema nosso. Por quê? A gente fica meio que dividido entre os bens materiais e entre a vida material, entre a vida física. Nós precisamos defender o que é material para poder continuar sobrevivendo, sem esquecer dos nossos interesses espirituais, que são os nossos grandes interesses. Mas a vida subjuga, sabe? A vida é como um martelo, fica dando na cabeça do sujeito o tempo inteiro. Dá na cabeça dele, vai dando na cabeça dele, para ver até quando ele aguenta. Tem muita gente que no meio do caminho pira. Tem muita gente que no meio do caminho pira, uma pira mesmo. Pira, o cara não aguenta. Ele fala, não, peraí, pô, para a mão que eu quero descer. Não aguento mais. Né? É onde entra, para quem tem um pouco mais de conhecimento, a fé, a confiança no Criador. A confiança no Criador é fundamental para todos nós. Fundamental. Aconteça o que acontecer. Haja o que houver. Precisamos ter uma fé irrestrita. Nós já sabemos que nós somos espíritos. Nós já sabemos disso. Né? Isso vai ficando cada vez mais claro à medida que a gente estuda o espiritismo, não é assim? Não fica patente? Vocês percebem isso? Fica patente isso, vai ficando patente, porque é óbvio, é claro, é racional. Né? E à medida que nós nos apercebemos disso, e que nós vamos entronizando esse pensamento e adquirindo, apreendendo esse pensamento, vai ficando mais fácil lutar contra essas tendências. Só tem a compreensão, né? Deixa eu ver o que eu... Não escreveu mais nada não. Bom, vamos lá. Vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar então o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de vontade, justiça e misericórdia, para agradecê-lo muito pela oportunidade de nos reunirmos em seu nome para aprendermos, meditarmos e discutirmos as questões propostas nesta noite. Auxilia-nos com a tua bondade, fortaleça-nos com bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. Possamos nós orientá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.